casa, né? Quem tem que se acostumar com isso aí. Então, amados, hoje, culto de missões, nós vamos trabalhar em cima do texto do livro de Ezequiel, capítulo 2, peço para que os irmãos abram, Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel é um livro depois de Lamentações de Jeremias e um livro antes de Daniel. Pastor Eduardo? Oi? Pastor Eduardo? Ezequiel capítulo 2. A gente vai ler o capítulo 2 todo, que ele é bem curtinho, e vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 3, amém? Todos encontraram Ezequiel capítulo 2? A palavra de Deus diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel, abre a boca. E ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Amém? Amém. Peço para que todos os irmãos curvem a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, sabendo que somos falhos e pecadores, somos fracos, e nós não merecemos a Tua graça, mas o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Faça a Tua vontade em nós nesse momento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, que o Senhor venha nos tornar totalmente atentos à Tua santa palavra, para que não venhamos deixar nada passar, mas venhamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Faça a Tua vontade em nossas vidas, e que o nosso pecado não tenha influência ao receber essa Tua santa mensagem. Faça o Teu querer em cada um de nós, nos edifica com a Tua santa palavra, é o que te pedimos e te agradecemos nessa noite. Amém. Amém. Amados, nós temos aqui na carta de Ezequiel. A carta de Ezequiel é um livro escrito pelo profeta Ezequiel entre os anos de 593 a.C. a 570 a.C. Aqui, amados, nesse trecho que nós vamos ler agora, é um trecho que fala sobre o chamado do ministério profético do profeta Ezequiel. Aqui ele tinha por volta dos seus 30 anos de idade, quando ele recebe esse chamado. É bom
que nós tenhamos em mente, ao estudarmos, a fazermos a pregação de hoje, é bom que tenhamos em mente que muitos dos aspectos que eram utilizados para o ministério profético daquela época devem ser, não somente podem, mas devem ser atribuídos tanto ao ministério missionário, evangelístico dos dias de hoje, como ao ministério pastoral dos dias de hoje. Segundo grande parte da teologia reformada, acreditamos que o dom de profecia e o próprio ministério profético, ele foi de certa forma diluído nesses outros dois ministérios, porque agora a revelação já está completa, a revelação já está fechada, o cânon com 66 livros já está nas nossas mãos. Agora o ministério profético, aquele que proclama a voz do Senhor, ele foi diluído no ministério pastoral e no ministério missionário. Então, sabendo dessas coisas, amados, sabemos que o sermão, essa passagem que nós estudaremos hoje, ela é voltada para os pastores e para os missionários. Quantos pastores nós temos aqui, amados? Eu acho que temos o pastor Michael, que é um, e o presbítero Albano. Vamos dizer que o presbítero Albano também seja um pastor. Se a gente for buscar por ministério, seria o presbítero Albano também seria um pastor. E missionários, amados, quantos que nós temos aqui? Todos nós. Todos nós. Segundo Charles Spurgeon, todo cristão, ele é ou um missionário ou um impostor. Não existe um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, que não seja um missionário. Então, sabendo dessas coisas, amados, devemos saber que muitos aspectos do ministério profético de Ezequiel são atribuídos ao nosso ministério como missionários. Por mais que um grau menor, por mais que efetivos de forma diferente, nós somos sim missionários. Por mais que nós não vamos a outras nações, por mais que nós não estamos indo pregar em outros estados, em terras indígenas, em terras desconhecidas, nós devemos ser missionários dentro dos nossos lares, devemos ser missionários. Nós temos a missão de sermos missionários no colégio, no trabalho, na casa, onde estivermos, na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Então esse texto que nós leremos hoje, ele é para aplicação não somente do ministério pastoral, mas também do ministério missionário. Fazemos parte, amém? Amados, vamos começar então com a exposição do texto. O versículo 1 nos diz assim: esta voz me diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Que voz é essa, amados? Que voz é essa que está falando com o profeta Ezequiel nesse momento? A voz de Deus. Basta a gente olhar no capítulo anterior, a gente percebe que naquele momento estava acontecendo uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel. Aquele momento em que Deus revela a sua glória ao profeta Ezequiel. Ezequiel tem de fato uma imagem, uma revelação, onde ele vê de fato grande parte da glória de Deus. E naquele momento de revelação, naquele momento, o próprio Deus, ele se revela também com a sua voz, falando com o profeta Ezequiel. E ele diz o seguinte: essa voz vinda do alto e sublime trono, ela vem àquele pecador e diz o seguinte: filho do homem. O que seria filho do homem, amados? Filho do homem, nós muitas vezes ouvimos essa expressão como uma característica do próprio Jesus Cristo. Uma das nomenclaturas que ele usa é filho do homem. Mas diferentemente aqui, filho do homem, ela está sendo usada por uma característica específica. Filho do homem, ela provém, essa terminologia, ela provém do termo Ben-Adam. Ben-Adam é o termo hebraico que ele busca enfatizar a natureza humana de Ezequiel. Ele busca enfatizar a fragilidade de Ezequiel. E por mais de 90 vezes, essa expressão ela é usada para se referir ao profeta Ezequiel nesse livro. E ela é utilizada para exatamente isso, para mostrar que o profeta Ezequiel é um homem, é um ser fraco, é alguém frágil, é alguém corrompido pelo pecado.
Isso tudo em contraste com aquele Criador que estava se revelando a ele. Isso tudo mostrando que ali estava tendo uma revelação de um ser sublime, de um ser transcendente para uma criatura pequena, uma criatura baixa. Amém, amados? Todos estão entendendo? Essa voz que sai desse alto sublime trono se dirige diretamente aos ouvidos daquele pobre pecador e diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amados, se nós formos observar um pouco antes aqui, nessa revelação, nessa visão que o apóstolo, que o profeta Ezequiel estava tendo, nós começamos a entender que essa revelação de Deus traz alguns resultados para aquele a quem ele se revela. Que resultados são esses, irmãos? Quando nós entendemos o contraste de um Deus totalmente soberano, de um Deus totalmente santo, se comunicando com alguém pecador, nós automaticamente nos prostramos à glória desse Deus. Nós automaticamente nos rendemos a esse Deus Salvador. Nós automaticamente nos encolhemos, nos curvamos por temor a Ele. E é isso que nós deveríamos fazer. É isso que Ezequiel fez. Ezequiel, contemplando a majestade de um Deus transcendente, se curvou perante Ele. Temeu aquele Deus. Se envergonhou por ser quem era. Se constrangeu, porque o amor de Deus nos constrange. E amados, se nós não nos sentimos constrangidos, talvez nós nem somos amados. Nós devemos sim nos sentir constrangidos na presença de Deus. Saber que um ser totalmente elevado, totalmente outro, totalmente santo, 3 vezes santo, está se revelando a nós, está vindo falar conosco. Essa deveria ser a nossa reação, de nos prostrarmos, de nos ajoelharmos. Talvez não literalmente, como fez o profeta Ezequiel, mas que o nosso coração deve estar prostrado perante Deus. Não que nós devemos literalmente nos ajoelhar, mas nós devemos sim estar não em altivez, mas em humildade, em submissão a Ele. Amados, então a palavra de Deus diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O mesmo Deus, amados, que com toda a sua glória e majestade fez com que Ezequiel caísse ao chão prostrado, é o mesmo Deus que ordena, agora no versículo 1, que Ezequiel se colocasse de pé. Aquele mesmo Deus que com sua glória fez com que Ezequiel se prostrasse, agora ordena: filho do homem, fique de pé. Filho do homem, levante-se. E por que esse levante-se? Esse levante-se, será que de fato aconteceu? Qual era a finalidade desse levante-se? Deus ele ordena para que Ezequiel ele se levante, mas para instruir a ele quanto à missão e para enviar ele para a missão. Deus não manda Ezequiel se levantar à toa. Deus manda Ezequiel se levantar com uma finalidade. Se Deus levanta homens nos dias de hoje, é com uma finalidade, não é à toa, amados. E é muito interessante quando a gente começa a perceber que nesse primeiro versículo Deus ordena que Ezequiel se colocasse de pé. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, amados. Ezequiel se colocou de pé? Podem olhar na Bíblia de vocês. Ezequiel ele se colocou de pé? Sozinho não. A resposta poderia ser tanto sim quanto não. Ezequiel ele se colocou de pé sim. Sim, porque no versículo 1 ele estava mostrando que estava prostrado. Deus ordenou e agora no versículo 2 Ezequiel já estava de pé no final do versículo 2. Só que como a irmã Cíntia disse, sozinho não. Sozinho não, porque ao lermos o versículo 2 entendemos isso. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amados, nós começamos a entender, a partir do versículo 2,
que a motivação de se colocar de pé, a iniciativa para se levantar, a força para se levantar, não proveio de Ezequiel, porque nós não temos força para isso, porque nós não temos condições de nos achegar a Deus, porque nós somos depravados. E por esse motivo o Espírito vem e levanta a Ezequiel para ser instruído e para ser dirigido para aquela missão. Amados, quando nós nos debruçamos no estudo bíblico, nós começamos a crer em algumas doutrinas específicas, chamadas doutrinas da graça. A primeira delas fala sobre a depravação total do homem. O que seria a depravação total do homem? A depravação total do homem é a primeira doutrina dessas doutrinas da graça, e ela afirma que o homem ele não tem capacidade de fazer nada sozinho. Ela afirma que nós somos de fato inúteis, que nós somos de fato extraviados, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E na junção desses versículos nós conseguimos entender que de fato nós somos isso. Nós somos inúteis para qualquer obra, nós somos inúteis, nós não conseguimos nos achegar a Deus, nós não procuramos a Ele, nós não buscamos a Ele por iniciativa própria, nós não fazemos isso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só que agora, essa depravação total do homem, ela traz em nós duas reações, amados. A primeira reação é a total dependência em Deus. Por que total dependência a Deus, amados? Por que devemos ter uma total dependência a Deus? Porque se nós formos ler o livro de João, capítulo 15, versículo 5, fala que sem Jesus Cristo nós não poderemos fazer nada. E quando diz nada, é absolutamente nada. Sem mim, nada podereis fazer. É isso que Jesus Cristo fala. Por isso a depravação total do homem nos leva a acreditar que, de fato, sem Cristo não podemos fazer nada. Somos inúteis sem Ele. Segunda reação que essa doutrina nos traz, amados: total confiança. Porque se dependemos totalmente dEle, devemos confiar totalmente nele, porque Ele é a nossa única saída, porque Ele não é uma solução, Ele é a única solução. Devemos confiar totalmente nele, amados, porque eu não me sentiria confiável, eu não me sentiria confortável em me agarrar nas mãos dele, porque em qualquer momento eu sinto confiança em saber que Ele me segura em suas mãos. Por isso que devemos ter total confiança. E a depravação total do homem nos leva a isso. A depravação total do homem nos leva a essa confiança, porque sabemos que nada nos separará do amor de Cristo, que nenhuma das suas ovelhas será extraviada de suas mãos, porque é Ele que nos segura, Ele que nos ampara. Então, amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer coisa boa não provém de nós. Se hoje, amados, vocês oraram, não foi por iniciativa própria, foi porque Deus colocou em vocês um espírito de súplica. Se vocês leem a palavra de Deus, a natureza humana ela não permite, porque assim como nós, ele é totalmente depravado, totalmente dependente, e dessa forma passa a ser totalmente confiante em Deus. Deus, profeta, o dito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, sim, surgiu prevaricou contra Deus. Ou seja, faltar com a lei de Deus. E isso, amados, faltar
com o cumprimento do dever por interesse ou por má fé. Amados, esse povo, eles faltavam com a lei de Deus por interesses próprios. Eles faltavam com a lei de Deus por má fé. É isso que eles faziam. A palavra de Deus nos diz que eles eram um povo de duro semblante. O que é um povo de duro semblante, irmãos? Um povo que não se arrepende. Um povo que ouve que está errado, mas se mantém naquele caminho. A estes que Ezequiel foi enviado, e a estes que nós somos enviados também. A palavra de Deus diz que ele foi enviado de coração. O que é um povo? Um povo que está certo do que quer fazer. Ele de fato quer cometer aquele pecado. Cometendo pecados deliberados, sabem que aquilo é errado, mas mesmo assim eles gostam daquilo. A este povo nós somos enviados. A palavra de Deus diz: eu te envio a eles. Mas, amados, muitas vezes nós somos levados a não desejar a salvação de nossos inimigos, como fez o nosso profeta Jonas. Ele não queria ir para Nínive. Talvez ele nem desejasse a salvação dos ninivitas. Talvez ele quisesse mais era que os ninivitas morressem. Mas não é para isso que fomos chamados. Fomos chamados para sermos enviados a eles. Muitas vezes duvidamos do poder salvífico de Deus. Olhamos para algumas pessoas que estão lá no bar, que estão lá no rio, e nós duvidamos do poder salvífico de Deus. E não fomos chamados para isso. Fomos enviados para pregar o Evangelho a eles, como fez o profeta Ezequiel. Amém, amados? E o final do versículo 4 termina dizendo: assim diz o Senhor. Amados, assim diz o Senhor, nos mostra que nós não fomos enviados por nós mesmos. Nos mostra que a missão não é nossa. Nos mostra que nós não somos os remetentes dessa carta. Nós não somos os remetentes dessa mensagem. Deus é o remetente. Deus é que nos envia. Nós somos as cartas vivas. Nós devemos proclamar aquele conteúdo que Ele nos oferece, mas em nome de Cristo. Muitas vezes nós vamos em nome de nós mesmos e não fomos chamados para isso. Nós somos representantes e nós não nos representamos, nós representamos a Ele. Amados, a condenação, quando de mim mesmo, eu não condeno ninguém. Seria em vão eu falar para qualquer pessoa: ó amigão, eu digo em nome de mim mesmo que a condenação virá, mas se eu não tenho poder para condenar, ó amigo, em nome de mim mesmo eu digo que virá a salvação, mas eu não tenho poder para salvar. Em nome de Cristo nós pregamos o Evangelho. O versículo 5 nos diz: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amados, quais deles haveriam de saber que teve no meio deles um profeta? Aqueles que ouviam ou aqueles que deixavam de ouvir? Que ouviam. Ambos. Os dois. A palavra de Deus fala assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mas como que todos saberão? Como é que nós vamos ter a certeza que todos saberão? Simples, amados. A profecia, ela se torna clara com o cumprimento dela. Pelo menos no Antigo Testamento era assim. Quando uma profecia se cumpria, é fato de que o profeta estava falando a verdade. Quando uma profecia se cumpria, era fato de que Deus era o autor daquela mensagem. Algumas pessoas ouviram sim aquela mensagem em tempo hábil
para se arrependerem, em um tempo oportuno para se arrependerem, mas muitos outros não. Muitos outros só identificaram Ezequiel como profeta em sua condenação. Porque no final de tudo, amados, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todos haverão de saber a verdade sobre Cristo. E todos haverão de saber que essa mensagem que nós proclamamos é a verdade de Deus. Seja em tempo hábil ou não seja. Seja em tempo hábil para arrependimento e salvação, ou seja tarde demais para condenação. Mas nós devemos fazer o quê? Proclamar, pregar a verdade de Deus. E o versículo 6 diz assim, amados: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aqui Deus começa a alertar o profeta Ezequiel de muitas aflições, de muitas perseguições que ele haveria de padecer. E amados, conosco seria diferente? Conosco seria diferente, amados? Em 2 Timóteo 3,12, a palavra de Deus nos deixa claro que de fato todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, amados, esse mesmo Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos, conforme é dito em Mateus 28:20. Então sabemos que vamos ser perseguidos, sabemos que vamos ter aflições, mas devemos saber também que Ele é o dono da missão e que Ele é o Deus Emanuel, que segue conosco, segue à frente dessa missão. Muitas vezes pode surgir nos nossos corações uma preocupação, como surgiu no coração de Moisés, quando Deus aparece para ele em uma sarça ardente e ordena para que ele vá falar com o faraó. Moisés disse o quê? Mas eu tenho a língua pesada, eu sou pequeno, eu sou fraco contra esse sistema grande. O que Deus falou? Deus falou: eu serei contigo. E assim é conosco também, amados. Essa missão, nós devemos entender nessa missão que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amados, aqui nós vemos no versículo 7, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Gostaria de falar para vocês que no nosso tempo de hoje, nós temos um mal muito grande chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma filosofia que diz que nós devemos agir com aquilo que aparentemente dá resultado. Nós devemos ter métodos nos nossos afazeres, métodos estes que têm resultado aparente comprovado. Só que não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela nos fala: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Segundo o pragmatismo, se o método bíblico não resultar muitas almas para a nossa igreja em um resultado imediato, nós devemos trocar esse método. Talvez fazer um jogo de luzes, chamar jovens. Isso o pragmatismo fala. Mas a palavra de Deus é bem clara: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amados, tem uma frase de Martim Lutero que ele diz: o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos. O nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos. E Deus levará dos ouvidos ao coração. Ou seja, nós não convertemos ninguém,
nós proclamamos a verdade. O restante do trabalho é com Ele. Nós não devemos mudar de método, nós não devemos tentar coisas novas, coisas contemporâneas, porque o efetuar do evangelismo já está dito, já está ordenado. Temos uma ordem reguladora de culto, temos uma ordem reguladora também de evangelismo. Nós devemos imitar essa ordem reguladora. Nós temos princípios para sermos seguidos. Amém? Então, o pragmatismo, ele é uma mentira, porque a pregação bíblica do Evangelho é a única forma eficaz de atrair o povo de Deus. A pregação fiel do Evangelho, como faziam os apóstolos, é a única forma de reunir as ovelhas para dentro do aprisco, porque ela é a voz do bom pastor. Então devemos entender isso. O único método que deve ser usado por nós, missionários, é a pregação do Evangelho, de sua forma simples e clara. Amém, amados? Amados, uma coisa que nós devemos ficar atentos quanto a isso é que muitas vezes nós pensamos no pragmatismo e nós não vemos resultados aparentes e nós paramos de seguir nessa missão. Mas segundo dos versículos 16 ao 21, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade a qual nós vamos prestar contas dessa missão que nós fomos outorgados. Prestem atenção nos versículos 16 ao 21 do capítulo 3. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia, ou seja, por vigilante, por vigia, sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amados, se nós temos familiares, se nós temos vizinhos que não conhecem a palavra do Senhor, eles estão indo para a condenação. Não estamos evangelizando a eles, se nós não estamos pregando o Evangelho a estes, o sangue deles será requerido das nossas mãos, porque nós temos uma missão, porque nós não devemos omitir essa missão que foi dada a nós. A palavra de Deus, no versículo 8, continua dizendo: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Aqui, amados, no versículo 8, antes de Deus dar o conteúdo do evangelismo, o conteúdo da pregação para Ezequiel, Deus ele dá uma ordem para que Ezequiel não se contaminasse com o pecado do mundo. Ele dá uma ordem para Ezequiel, para que Ezequiel não se assemelhasse ao povo rebelde. Assim como nós, amados, Ezequiel foi chamado para ser luz em um mundo de trevas. Ezequiel, assim como para ser obedientes, mesmo que ninguém obedeça, mesmo que sejamos os únicos, nós não devemos nos assemelhar ao mundo. Por isso que a palavra de Deus em Romanos 12 deixa bem claro: não vos conformeis com esse sistema, ou seja, não vos amoldeis a este mundo, não vos amoldeis a esse sistema, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Por que no meio dessa evangelística Deus vem ordenar santidade? Porque no meio de ordens para a missão, Deus pede santidade.
e fidelidade de Ezequiel. Motivos, amados. Primeiro, porque sem santidade ninguém verá Deus. Porque se vivermos de forma diferente daquilo que pregamos, somos hipócritas. A oração perde toda a credibilidade. Tem uma frase do escritor americano Ralph Waldo Emerson. Ele diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As suas atitudes falam tão alto, as suas atitudes erradas, os seus pecados, a sua infidelidade, a sua perversão, ela fala tão alto que eu não ouço o evangelho que você prega. Nós testemunho, amados. Somos santos e fiéis a Deus, santos no sentido de santificados e separados. Nós somos hipócritas e toda a nossa pregação vai por água abaixo, não vai ter credibilidade alguma. Por isso, não nos assemelhar aos rebeldes. E no final do versículo 8, a palavra fala assim: abre a boca e come o que eu te dou. A partir desse momento, Deus vai dar o conteúdo para a missão de Ezequiel. Então vi que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Nesse momento Deus estende as suas mãos com um rolo para Ezequiel. E percebam, amados, que esse rolo estava escrito por dentro e por fora. Por que isso é importante? Porque, amados, era normal naquela época os rolos de livros serem escritos somente em um dos seus lados, normalmente somente do lado de dentro. Mas aqui a palavra deixa bem claro que Ezequiel viu que esse rolo estava escrito tanto por dentro quanto por fora. Aí ele busca enfatizar a amplitude da mensagem de Deus. Aí ele busca enfatizar a aderência da mensagem de Deus para essa missão. Aí o profeta Ezequiel busca enfatizar quão grande essa missão é e quão importante é esse conteúdo para essa missão. Amém, amados? E ali no final ele fala: e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Essas três palavras, amados, revelam que o conteúdo desse rolo confronta os rebeldes que não se arrependem. O conteúdo desse rolo traz ameaça de condenação e juízo aos pecadores que não se arrependem. Por isso que são lamentações, suspiros, ais. É muito comum essa palavra ais, é uma terminologia que é muito utilizada para falar de pessoas que estavam recebendo a condenação eterna. Isso é um ai. Ao lermos o livro de Ezequiel, amados, percebemos que essas lamentações, esses suspiros e ais, estão presentes em toda a pregação do profeta. Basta lermos o livro de Ezequiel. E esse aspecto amargo da palavra, conforme é dito em Apocalipse 10, do 8 ao 9, é necessário para o real arrependimento do pecador. Essas três características, essas três palavras, elas não estão somente no livro de Ezequiel, elas se encontram por toda a Bíblia. Essas lamentações, esses suspiros, essas ameaças feitas por Deus estão por toda a palavra de Deus, e elas são necessárias na pregação do Evangelho, para que nós venhamos entender por qual problema nós estamos passando. Muitas vezes, amados, nós somos induzidos
tanto pelo pragmatismo quanto pelo novo evangelho do coach, a abandonar essas características da palavra de Deus. Abandonar ela para tentar tornar ela mais atrativa, mais adocicada. Mas se nós passamos a pregar uma mensagem diferente daquela que foi nos dada no início, passamos a pregar uma mensagem que não é a palavra de Deus. Então, amados, lamentações, suspiros e ais são necessários, e omitir esses aspectos são pecados da nossa parte. Amém? E aqui agora no capítulo 3, para a gente encerrar, a palavra de Deus fala assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Agora, após estender o rolo para Ezequiel, Deus ordena que Ezequiel coma deste rolo, porque o conteúdo deste rolo é o mesmo conteúdo, é a mensagem que será usada na pregação, é o mesmo conteúdo, é a mesma mensagem que é necessário que nós tenhamos para proclamar o evangelho lá fora. E por isso Deus dá esse rolo a Ezequiel e diz: coma esse rolo e vai e fala à casa de Israel. Essa escritura, amados, esse rolo, é ele que nos torna perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esta escritura, assim como ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, ela que nos habilita para toda boa obra, ou seja, para a pregação do Evangelho. Ela que nos habilita, conforme é escrito em 2 Timóteo 3,17. E é dela que devemos nos alimentar antes de proclamar o Evangelho. Os versículos 2 e 3 dizem assim: então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Ezequiel tinha que se alimentar daquele rolo até que estivesse totalmente cheio, até que estivesse saturado. Por isso que a palavra de Deus fala: abre a boca, ele me deu de comer o rolo, e ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Nós devemos encher as nossas entranhas desse livro, amados. Ele é a mensagem que nós devemos proclamar lá fora. E por falta disso, que nós vemos tantos evangelismos fracos acontecendo lá na rua. Por isso, por falta de alimento, por falta de nos alimentarmos desse alimento, é que muitas pessoas são falsamente convertidas. É por causa desse mau evangelismo que está sendo feito, esse evangelismo sendo feito de forma desleixada, sem o estudo da palavra, é por causa disso que muitos bodes estão entrando para dentro do aprisco. É por causa disso que muito joio está nascendo no meio do trigo. Amados, a ordem é clara: encha as tuas entranhas com este rolo, encha as tuas entranhas com essa palavra, porque a partir daí sim poderemos alimentar o faminto. A partir daí sim proclamaremos o Evangelho da salvação. Amém, amados? Amém. Nós fomos chamados não para viver de aperitivo. Muitos cristãos estão acostumados a viver de aperitivo da palavra. Certa feita, um dia lá numa pregação de jovens da quadrangular, a gente estava conversando e me veio à memória que muitas pessoas vivem das pregações do Evangelho como pessoas vivem de spoiler de filme.
Alguém já ouviu falar essa palavra spoiler? Os mais antigos podem não conhecer. Spoiler é quando uma pessoa vem e fala uma parte importante do filme. Outra vai lá e fala outra parte importante. Aquela pessoa nunca assistiu o filme, mas ela acha que conhece o filme por causa dos spoilers que foi dado a elas. Amados, nós não fomos chamados a viver de spoiler. Nós não fomos chamados a conhecer a Bíblia somente no culto de domingo. Nós não fomos chamados a conhecer a palavra de Deus somente nas escolas bíblicas. Se nós não tivermos uma leitura diária, se nós não enchermos as nossas entranhas, nós não teremos alimento saudável para alimentar o perdido. Amém, amados? Amém. No versículo 3, a palavra de Deus finaliza dizendo assim, essa perícope termina assim: e me diz ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Por que essa palavra era doce como mel, amados? Doce, pois ela se trata da palavra de Deus. Doce, amados, pois é a voz que reúne as ovelhas para dentro do aprisco. Ela é doce. O autor e o consumador da nossa fé. Essa palavra, ela é doce na nossa boca, mesmo que haja aquele amargo que está no nosso estômago, por causa daquelas lamentações, por causa daqueles ais, por causa daqueles suspiros, ainda assim, ela é doce, porque ela é a palavra de Deus. Ela é doce porque por meio dela, Cristo gera fé nos nossos corações. Fé essa que sem a qual nós não poderíamos ser salvos. Amém, amados? Gostaria de finalizar com uma frase do pastor Helder Pinto. Ele fala assim: ao pregar o Evangelho, tenha esperança de que todos que ouvirem serão salvos, mas tenha a convicção de que todos que ouvirão ainda estão condenados. Amados, nós devemos, ao pregar o Evangelho, ter a esperança. Não que irá acontecer, mas nós devemos esperar de fato todas aquelas pessoas que ouvem o Evangelho pela nossa boca, devemos esperar que todas elas sejam salvas. Mas devemos ter a convicção que todas aquelas que ainda não ouviram, todas aquelas que ainda ouvirão, elas ainda estão condenadas. E isso, amados, não é em outros países somente. Isso não é em outras nações, em outros estados. Isso não é somente em terras indígenas. Isso é no nosso lar. Isso é na nossa vizinhança. Esse sangue que Deus vai requerer das nossas mãos. E são essas pessoas que são o nosso campo missionário. Amém? Amém. Peço para que todos curvem a sua cabeça nesse momento. Vamos pedir para que Deus trate essa palavra nos nossos corações, que Deus venha frutificar ela em nossas vidas, que Deus venha aplicar ela nas nossas vidas práticas. Senhor, meu Deus, estamos aqui humildemente pedindo, sabendo que somos fracos, somos pequenos e na Tua missão somos somente instrumentos em Tuas mãos. Mas que o Senhor venha de fato nos usar, que o Senhor venha de fato realizar a Tua boa obra. Queremos ser usados por Ti como foi utilizado o profeta Ezequiel. Queremos ser usados por Ti como todos esses outros homens que estão sendo utilizados na Tua obra missionária. Faça a Tua vontade por meio de nós. Salva os nossos familiares, salva os nossos vizinhos e nos utiliza para isso. Nós não queremos que o Senhor preste contas conosco por causa de um evangelismo que nós omitimos. Que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê ousadia
para pregar o teu santo evangelho para toda criatura em todo lugar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou chamar o pastor Michael para a bênção apostólica e os avisos finais. Amém? Vou chamar a Tati Albano, a gente vai estar cantando um hino,